Pastel Bacana, agora com delivery 981496250. Baixe o nosso aplicativo e acompanhe a nossa programação. Rádio Criativa 10, Salvador, Bahia. 9h mais 6. Giro Esportivo. Jonathan Marques. Um excelente dia a todos vocês. Começando o Giro Esportivo aqui na Rádio Criativa 10. Eu sou o Jonathan Marques, sejam todos bem-vindos ao nosso Giro Esportivo. Hoje, terça-feira, 16 de maio de 2023, esse é o nosso Giro Esportivo, as principais notícias do esporte aqui na sua programação, aqui na Rádio Criativa 10. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, a todos que já nos acompanham em nosso site Rádio Criativa 10. Você também que nos acompanha em nosso aplicativo Rádio Criativa 10 Salvador. Lembrando que o nosso Giro Esportivo está sendo gravado e será exibido hoje ainda ao meio-dia no nosso canal no YouTube. Inclusive, se você ainda não é inscrito em nosso canal, tá perdendo tempo, vem pra cá. Seja inscrito no nosso canal no YouTube, inclusive inscrito aqui tem prioridade. Sai muitos brindes, sorteio para inscritos, então se você ainda não é inscrito em nosso canal, seja um inscrito, ative o sininho de notificações, é muito importante. Além da sua inscrição, você também ativar o sininho para que você receba todos os vídeos que vão subir para o canal, obviamente, para você receber essa notificação no seu smartphone. Então, além de se inscrever, ative o sininho, porque o tal do YouTube geralmente, de vez em quando, dá umas escondidas nos nossos vídeos, né? Não é só com a gente, nosso canal, mas com vários canais também é assim. Então ativa o sininho de notificações, porque aí a gente consegue entregar para você um conteúdo de qualidade. E um conteúdo com surpresas, com sorteios, enfim. É muito importante que você se inscreva em nosso canal. Mas vamos que vamos falar de esporte. Lembrando que o nosso Giro Esportivo tem um oferecimento de Alta Escola Veja. Aprenda a dirigir com quem tem experiência no ramo. A Alta Escola Veja, há 44 anos, formando bons condutores de veículos em todas as categorias. Matriz Campo Grande, filial em São Cristóvão. Anote o telefone de sucesso: 71 3252 3199, 3252-3199 ou 3328-7878, 3328-7878, Alta Escola Veja! Esse é o nosso Giro Esportivo. Pois é, hoje terçou, hoje tem jogos, inclusive grandes jogos, e claro, a gente vai trazer as informações desses jogos aqui no Giro Esportivo. Mas agora vamos fazer aí um apanhado do que aconteceu no último final de semana, os resultados da Série A e Série B. Quem traz essa informação pra gente é sempre ele, grande André Luiz Mendes, trazendo a informação dos resultados do final de semana, Série A e Série B, né? Tivemos aí tropeço das duas equipes baianas, né? Nossos representantes aqui da capital tropeçaram na Série A e na Série B. Mas quem vai trazer essa notícia é o André Luiz, aí a parceria, né, da Rádio Agência Nacional com a Rádio Criativa 10. Vem de lá, André Luiz, bom dia. Ih, rapaz, André Luiz ficou na falta aqui, viu? Pois é, André Luiz tá na falta, mas já a gente traz pra você. Olha só, hoje tem Champions League, é o nosso queridinho, hoje tem decisão, hoje tem semifinal, a segunda semifinal da Champions League. Pois é, rapaz, hoje Clássico Internacional é o jogo de volta, clássico lá da Itália, Inter de Milão e Milan.
um jogaço de bola, viu? Um jogaço de bola. Lembrando que o primeiro jogo, a Inter de Milão passou o carro. Passou o carro no Milan. Foi 2-0, rapaz. 2-0. Inclusive, um jogo que o Milan não teve o seu principal meia, né? Atacante, ponta, que é o Rafael Leão. Não teve a presença do Rafael Leão. E, obviamente, perdeu um pouco da qualidade o Milan. Mas joga em casa, joga fora de casa. Porém, joga com a torcida, né? Visitante indo para o estádio, empurrando, obviamente, o seu time, para que o Milan volte, quem sabe, às grandes glórias da Champions League da Europa, que é a final. Milan, que é um dos grandes campeões, inclusive, da Copa Champions League. Entretanto, nas últimas temporadas não tem mostrado tanta eficiência, não tem chegado, né? Já tinha um bom tempo que não chegava nem a uma semifinal. Infelizmente chega com um tropeço no primeiro jogo dentro de casa, tropeça aí a equipe do Milan. A Inter de Milão também é uma final histórica para a Inter de Milão. Então assim, é um confronto muito bom, é um confronto realmente de peso, muito peso. E claro, obviamente, vai ser um grande jogo. Lembrando, né, que na Champions League não tem mais, né, a questão de gols fora. Ou seja, o Inter de Milão conseguiu fazer 2 gols fora, mas não garante muita coisa. Até porque se o Milan fazer 2-0, né, 3-1, 4-2, o jogo vai para a prorrogação. E se continuar empatado, consequentemente, vai para as cobranças de pênalti. Essas são emoção pura. E claro, será um grande jogo hoje, 4 horas da tarde, Inter de Milão e Milan, já valendo quem vai classificar para a grande final em Istambul, lá na Turquia. Quem será o grande campeão da Champions League? Quem será o nosso adversário aí do Mundial de Clubes no final do ano? É importante esse campeonato pra gente também. Pra gente saber aí, claro, né? Se algum brasileiro passando, né? Para um Mundial, para chegar até a final, a gente pode ver aí quem será o nosso adversário no Mundial de Clubes, Inter de Milão ou Milan. E amanhã tem a outra semifinal, que é Manchester City e Real Madrid. Só isso para amanhã, e claro, a gente traz amanhã a análise desse jogo. Será um jogo realmente muito difícil. O Manchester City já tem mais de 15 jogos dentro de casa de invencibilidade. Não perde dentro de casa a equipe dos comandados do Pep Guardiola. Porém, tem do outro lado o maior clube campeão da Champions League, que é nada mais nada menos do que o Real Madrid. Os merengues buscando mais uma final e buscando, quem sabe, mais uma vez um título de Champions League, hein? Já pensou? Essa camisa que pesa demais, entorta o varal essa camisa do Real Madrid em Champions League, viu? Então, vai ser parada dura, não vai ser jogo fácil. O retrospecto dos dois é muito bom. O Real Madrid, por um lado, é o maior campeão de Champions League e obviamente aí o Manchester City não perde dentro de casa. Então, temos um confronto, uma parada duríssima para essa quarta-feira, né? Quem será o classificado? E hoje a gente descobre quem é o primeiro finalista. Amanhã, o segundo finalista, a final que acontece em junho. Esse é o nosso queridinho. Champions League é boa demais. Pena que já tá acabando, né, rapaz? Só que a Champions League acaba em junho, geralmente 2 ou 3 meses depois já começa a pré-temporada. Lá para agosto, setembro já começa novamente a Champions League, né? Começa a pré-temporada e aí já entra já com sorteio, fase de grupos, tudo direitinho. Então é bem bacana, né? Eu gosto da Champions League, é um campeonato assim realmente de impressionar. Não se esperava que Milan e Inter de Milão estivessem em uma semifinal. Eram assim candidatos realmente coadjuvantes. Ninguém esperava que teríamos esse jogo já
um clássico italiano em uma semifinal. Mas enfim, mais tarde tem esse jogo 4 horas e claro que amanhã a gente traz as informações desse jogaço de bola Inter de Milão e Milan. Esse é o nosso Giro Esportivo. Nosso giro esportivo a todo vapor. Hoje tem jogos, tem mais jogos, inclusive da Copa do Brasil. Hoje é aquele dia de você ficar ligadinho na sua TV, viu? Porque tem muitos jogos hoje. Além de Champions League, logo 4 horas da tarde, hoje tem Copa do Brasil. E só tem um Fla-Flu pra você acompanhar hoje, viu? Fluminense e Flamengo às 21 horas hoje. Primeiro jogo da Copa do Brasil. Um jogaço de bola. Lembrando, né, que os dois jogos acontecem no Maracanã, né? Mas aí um é ao mando do Fluminense e um é ao mando aí obviamente, do Flamengo. Jogo esse que será de extrema importância para o Flamengo, inclusive, porque o Flamengo quer tirar aí esses resultados negativos, né? De não vencer o Fluminense, pelo menos nessa temporada, em nenhum mata-mata, né? Não conseguiu eliminar o Fluminense em nenhum mata-mata, seja no Carioca, seja na Taça Guanabara. Tem aí esses resultados negativos à equipe do Flamengo. Então quer reverter isso, só que o comandado de Fernando Diniz vem muito bem, vem voando alto, né? Como a gente fala. Tá vindo bem demais o Fluminense, né? É um Real Madrid aqui do Brasil, esse Fluminense que tá jogando demais esse Fernando Diniz. Esse elenco do Fernando Diniz tá voando. Então, obviamente, tem essa chance hoje de conseguir quebrar esse tabu de não vencer nessa temporada a equipe do Flusão, né? O Flamengo tem essa missão. Hoje tem Fla-Flu, um grande confronto. Amanhã temos Palmeiras e Fortaleza às 19 horas, Santos e Bahia amanhã. Amanhã tem de novo o jogo lá na Vila Belmiro. De novo. Ai, meu Deus do céu. Já dá até uma dor de cabeça, viu? Uma dor de cabeça aqui. De novo o jogo na Vila Belmiro, né? Mas enfim. Santos e Bahia amanhã. E claro, a gente traz uma análise amanhã desse jogo. Além desses jogos, temos também amanhã o encontro dos azulinos. Cruzeiro e Grêmio, Grêmio e Cruzeiro, porque o jogo é dentro dos domínios aí do Grêmio. Amanhã tem Sport Recife e São Paulo. Ai. Também tem América Mineiro e Internacional, Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético Paranaense e Botafogo. Toda a rodada acontece amanhã. Apenas um jogo hoje, que é o Fla-Flu, e o restante dos jogos amanhã, né? Os outros jogos que compõem as oitavas de finais que começam agora a todo vapor na Copa do Brasil. Lembrando, né, que a Copa do Brasil só tem um representante fora da Série A. Isso é algo que já não acontecia há muito tempo, que é aí o Sport, né? O Sport que vai enfrentar o São Paulo. É o único time fora da primeira divisão, fora da elite do Brasileirão Série A, que está na Copa do Brasil. Todos os outros 15 representantes são da primeira divisão, apenas o Sport da segunda divisão. Então hoje, Fluminense e Flamengo, jogo ao mando do Flusão, ao mando aí do time das Laranjeiras da Baixada Fluminense. E obviamente vamos ter um excelente jogo. Agora a gente traz para você a rodada, né? O resumo da rodada do final de semana. Os jogos entre da Série A e da Série B. Quem traz pra gente, como eu falei no início do programa, é o André, é o grande André
vai trazer essa informação pra gente. Vamos ver se tá tudo certinho. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Mirassol 1, Juventude 0. Guarani fez 2-0 no Sampaio Correia. O Novo Horizontino perdeu em casa para o CRB por 1-0. Ceará 2, Tombense 0. Londrina fez 3-0 na Ponte Preta. Em casa, o ABC perdeu para o Botafogo de São Paulo por 2-1. O Vitória da Bahia também decepcionou a sua torcida em casa. Perdeu para o Atlético Goianiense por 3-2. E o Ituano empatou com o Sport Clube do Recife em 1-1. Brasileirão feminino, o Grêmio venceu o Ariquemes por 1-0. O Corinthians venceu o Clássico com o Santos 1-0. O Internacional venceu o Atlético Mineiro 2-0. O Avaí Kinderman derrotou o Ceará 2-1. Ferroviária 2, Real Brasília 0. E o Palmeiras que derrotou o Cruzeiro por 3-2. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo derrotou o Bahia lá na Fonte Nova 3-2. O Fluminense fez 2-0 no Cuiabá. Palmeiras e Bragantino ficaram no 1-1. O Atlético Mineiro venceu o Internacional por 2-0. Corinthians e São Paulo, o clássico terminou empatado, 1 gol para cada lado. Grêmio e Fortaleza ficaram no 0-0. O Vasco da Gama sofreu mais uma derrota em casa, dessa vez para o Santos por 1-0. No Clássico Mineiro, o Cruzeiro goleou o América 4-0. Clássico também em Curitiba, o Atlético Paranaense perdia para o Curitiba por 2-1 até os 49 do segundo tempo e virou o jogo para 3-2. O Goiás venceu o Botafogo por 2-1. Com esses resultados, o Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro, seguido do Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro. Da Rádio Nacional, André Luiz Mendes. Esportivo. Aí, André Luiz Mendes trazendo a rodada. E que rodada, viu? E que rodada tivemos nesse final de semana, Série A e Série B. Realmente aí tivemos jogos não foram tão bons, né? Obviamente para a dupla da capital, né? O Bahia e o Vitória tropeçaram nesses jogos, né? Nesse final de semana. Infelizmente o Vitória perdeu aí para o Atlético Goianiense no Dia das Mamães, né? Com um Barradão lotado, inclusive perdeu a primeira, né? Derrota do Vitória, né, em cima do Atlético Goianiense, apesar de que o Vitória foi bastante guerreiro, o rubro-negro foi bastante persistente, tentou a todos os momentos correr atrás do resultado, mas infelizmente o rubro-negro não conseguiu converter em um empate e possivelmente, quem sabe, numa virada. Da mesma forma, o Bahia, que jogou contra o Flamengo no sábado, com uma arbitragem realmente bastante questionadíssima, né? A arbitragem do jogo Bahia e Flamengo. O Bahia também perdeu pelo mesmo placar, 3-2 para a equipe carioca, mas um jogo muito questionado, um jogo que assim poderia o Bahia ter até empatado e quiçá virado, porque o jogo realmente foi muito de igual para igual. Foi um jogo que o Bahia teve 2 expulsos, mas o Bahia não caiu a produtividade do jogo. Continuou em cima, continuou explorando os erros do Flamengo. Realmente no primeiro tempo foi um apagão do Bahia, né? Não teve ali um bom retrospecto, mas no segundo tempo o Sampaoli deu a louca e fez 5 substituições no início do segundo tempo, do nada. E aí o time do Flamengo caiu de produção, o Bahia começou a ir pra cima. Só que infelizmente, né, eu acho que o juiz não tava, né, de boa com o Bahia e resolveu expulsar 2 jogadores. Uma expulsão, eu até concordo, né, até poderia concordar com os 2 cartões amarelos aplicados para o Rezende. Mas aquele lance do Canu no Gabigol, pelo amor de Deus. E não é de agora as falhas de arbitragem. Esse campeonato brasileiro, A e B, Série A e Série B, está sendo assim, muitíssimo questionado, muito questionado. Acho que eu nunca vi tanto questionamento de arbitragem e manipulação de resultados devido aí a jogadores envolvidos em apostas esportivas. É assim um início de campeonato, só se passaram apenas 6 jogos, né, caminhando para o 6º jogo. E já temos, o 7º jogo, né, melhor dizendo. E já temos bastante polêmicas de manipulação de resultados devido a apostas esportivas, jogadores envolvidos em apostas esportivas.
Temos também a arbitragem, né, com essa nova regra de qualquer acidente, incidente, qualquer interpretação de uma jogada temerária, assim, seja qualquer lance faltoso, é aplicado o cartão amarelo, e qualquer repetição é aplicado o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho. Então, assim, são muitas coisas a se questionar dessa arbitragem, essa nova regra FIFA, né, os árbitros aí FIFA. Assim, o jogo do Bahia, realmente o árbitro perdido em campo. Não achei que ele fez uma boa arbitragem, o jogo do Bahia contra o Flamengo no sábado. Ele não tinha critérios, era um critério para um lado, mas para o outro não tinha critérios. O mesmo lance tinha para um lado, mas para o outro não era aplicado alguma infração. Não era aplicado a punição, que é o cartão, né? Ou ali, quem sabe, a punição também verbal. Não tinha, mas para outro lado tinha. Então, assim, a arbitragem, e não só o jogo do Bahia e Flamengo. Tivemos polêmica no jogo do Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo. Tivemos polêmica no jogo Vasco e Santos. 3 pênaltis no Vasco e Santos foram anulados. 3 pênaltis. Todos a favor do Vasco da Gama. Os 3 pênaltis foram anulados. Então, assim, nesse final de semana foram muitos jogos, muitos questionamentos de arbitragem, de manipulação de resultados devido a apostas esportivas. Então, assim, eu arrisco a dizer, caro ouvinte, caro telespectador que vai nos assistir ao meio-dia no nosso YouTube, futebol tá ficando chato de ver, viu? Tá ficando chato de ver futebol com todas essas novas tecnologias. O VAR tá aí para ajudar ou para atrapalhar. É um debate que a gente não sabe para que lado vai, se o VAR tá aí para ajudar ou tá para atrapalhar. Tem gente que é de acordo com o VAR, tem gente que não é de acordo com o VAR, que tá aí só para atrapalhar. E o futebol tá ficando cada vez mais burocrático, cada vez mais chato. Não é mais o futebol que a gente vê de disputa, de raça pela camisa, de amor pela torcida e pelo time de coração, né? Que o jogador tá ali defendendo as cores da camisa. A gente não vê mais um futebol como era antigamente, né? Um futebol realmente que o jogador se entregava para o seu clube que ele defendia, né? Seja de qualquer forma, o jogador dava um jeito de seu time sair vencedor em campo. Então era um futebol que a gente via a guerra, via a torcida jogando junto. Hoje é um futebol burocrático, com tecnologia, para ajudar ou não a gente não sabe. Hoje a gente vê um futebol com polêmicas de manipulação de apostas, jogadores se envolvendo em apostas para poder simular resultados, dando gol contra, tomando cartão, dando escanteio, né? Eu vi um lance na Série D, pelo amor de Deus, foi um lance que foi um pênalti marcado que o cara caiu sozinho, ninguém tocou no cara. O jogador, assim, realmente incrível. O cidadão jogador, eu vou até depois verificar qual foi o jogo, caiu sozinho. E a árbitra não, agora me entendam bem, não tô dizendo que foi um erro porque foi juiz, foi uma mulher apitando, de maneira alguma. Homem também tem esses erros. Mas o jogador caiu sozinho na área e foi marcado pênalti. Só que como na Série D não tem VAR, né? Então a decisão da juiz, no caso foi uma árbitra de campo, é a decisão que vale. Caiu sozinho. As imagens assim são realmente inacreditáveis. Não tem toque, não tem um jogador que está disputando a bola com o atacante, mas ele não encosta. As câmeras são claríssimas. Não encosta em momento algum. O jogador simula uma queda, é marcado pênalti. Então, assim, envolvimento em apostas, manipulação de resultados, pênaltis, né? Agora tá até rolando para o jogador perder o pênalti, marcar o pênalti e ele perder. Pelo amor de Deus, assim, o futebol tá chato de assistir, tá horrível. É uma palavra até um pouco mais pesada, mas o Tribunal
Superior de Justiça Desportiva precisa urgentemente intervir. Ver aí quem são os envolvidos nessa trâmite e puni-los. Quem sabe até em nunca mais jogar futebol na vida. Pune mesmo, tem que ir pra cima porque não é possível. Não é possível. Realmente é complicado. E assim, a torcida que tem um amor pela camisa, que tem um amor, né, pelo clube, vê esse tipo de manipulação, esses jogadores envolvidos infelizmente, né, nessas apostas, né, que são aliciados por esses aliciadores, né, de apostas esportivas. Ah, vou lhe dar 800 mil se você tomar o cartão. Enfim, tem que ser punido, tem que ser investigado, tem que ver se algum jogador que está envolvido e deu a permissão de acontecer isso ser punido e quem sabe até nunca mais jogar futebol, que realmente não faz parte, né? O futebol não faz parte nunca fez parte dessa história, toda essas coisas que estão acontecendo, né? É triste de ver, a gente que é amante do futebol, a gente que traz informação do futebol aqui todos os dias, né? Na nossa programação, a gente que ama futebol, mas vê esse tipo de atitude acontecendo, fica difícil. E quem deve estar revoltado também, né? Com a situação atual do clube, é ele, seu Bel, que inclusive já mandou áudio pra gente. E claro, seu Bel, a gente joga no ar. Fala, seu Bel, bom dia! Bom dia, Jonathan Max. Bom dia, ouvinte da Rádio Criativa 10. Eu já estou aqui sintonizado e ouvindo essa programação maior do Brasil e do mundo, né? Giro esportivo no comando de Jonathan Max, aqui na RC10. Como vai você, a família? Tá todo mundo bem, meu querido? Tudo certinho, tudo certinho. Tudo tranquilo? Tudo certinho. Aqui eu estou bem, meus familiares, quase todo mundo mandou um abraço para vocês, desejando uma ótima terça-feira, dando também pelo seu trabalho, né? E quero mandar aí um abraço aí para Jorge Catuí, que deve estar no giro esportivo daqui a pouco. E Flamengo não venceu, o Fluminense não vai vencer também não, né? Aquela baderna com aquele juiz feio, o Bahia também aprontou também, né? Mas é isso aí, espero que amanhã ele vai entrar contra o Santos. O Santos é um time aguerrido, vem jogando contra o Vasco. Vai ser difícil pro jogo para o Bahia. Agora, a Bahia que se cuide, chegue lá, marcando, não deixando, faz aquela moleza que ele deixou contra o Flamengo. Aquele abraço, ótima terça-feira aí. Um bom dia, fica com o nosso dia escrito aí. Tchau. Tá aí, seu Bel. Valeu, seu Bel. Obrigado pelo carinho da audiência, sempre acompanhando o nosso Giro Esportivo. Se você também quiser participar, assim como o seu Bel, assim como também a Franciane de Pitanga, tá com a gente, mandando mensagem no nosso WhatsApp. E o Luciano Santos, salve, salve bancada RC10. Grande abraço aí. Bom dia a todos. Valeu. Luciano Santos também sempre nos acompanhando, então agradecemos, claro, né, ao carinho da audiência. Se você quiser participar, é o 719-9709-2462, 719-9709-2462, esse é o nosso WhatsApp, caso você queira mandar sua mensagem de áudio, quiser mandar aí sua mensagem de texto também, claro, a gente joga aqui no ar, para você participar do nosso Giro Esportivo. Lembrando, hein, daqui a pouquinho tem o programa Miscelânea às 10 horas com o Evandro Gessan, trazendo para você as principais notícias do jornalismo, né, as informações aqui na nossa programação é o programa Miscelânea. Pois é, para a gente falar agora de Série D, quarta divisão do Campeonato Brasileiro, temos representantes do interior do estado, aí o Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Bahia de Feira, que estão em busca de conseguir acesso à terceira divisão, a Série C do Campeonato Brasileiro. Neste final de semana tivemos alguns jogos importantes deste campeonato Série D. A Série D aí que tem esses confrontos. O Bahia de Feira foi enfrentar o Asa de Arapiraca fora de casa, tropeçou para o Asa de Arapiraca, o Asa venceu pelo placar mínimo de 1-0, o Asa de Arapiraca passou bem aí, infelizmente, pelo nosso queridinho de Feira de Santana, o Bahia de Feira perdeu por 1-0, e aí claro,
O Asa, se eu não me engano, já é a segunda vez que o Asa de Arapiraca vence uma partida e é um adversário a ser batido. Por outro lado, a Jacuipense venceu. Nosso representante de Riachão do Jacuípe, inclusive, um abraço, viu? Nossos ouvintes de Riachão do Jacuípe. Venceu por 2-1 a equipe do Sergipe fora dos seus domínios. Fica aí. Tá pensando o quê? Coisa boa, né? E a gente, claro, torcendo, né, para os nossos representantes do interior do estado nesse campeonato nacional. E, por outro lado, também o Atlético de Alagoinhas tropeçou para o Cruzeiro de Arapiraca, 1-0. O Cruzeiro venceu aí o jogo dentro de casa. Então, tivemos aí o tropeço, né, do Bahia de Feira e do Atlético de Alagoinhas, mas, por outro lado, tivemos o resultado positivo da Jacuipense vencendo fora de casa o Sergipe por 2-1. Temos aí a classificação de momento, né? Nossos três representantes se encontram no mesmo grupo, no grupo D, aonde no grupo D tem o Asa de Arapiraca com 6 pontos, é o primeiro colocado e vem muito bem. O Bahia de Feira é o quarto colocado com 3 pontos. O quinto é o Jacuipense, também com 3 pontos. O último colocado é o Atlético de Alagoinhas, infelizmente 2 jogos, 2 derrotas até então. O Atlético de Alagoinhas, apesar de ter feito um bom campeonato baiano, né? O Atlético de Alagoinhas teve aí 2 tropeços, um contra o Cruzeiro de Arapiraca, 1-0, e outro dentro de casa para o Falcon, 2-1, dentro dos seus domínios, né? Perdeu aí. Então, infelizmente, né, tropeços do Atlético de Alagoinhas que ainda não pontuou nesse Campeonato Brasileiro Série D. Próximo confronto é Jacuipense e Atlético de Alagoinhas. Jogo que acontece lá no Riachão de Jacuípe, né? Provavelmente esse jogo pode acontecer aqui no Pituaçu também, né? Porque o Jacuipense joga aqui também em Salvador, em Pituaçu. Jacuipense e Atlético de Alagoinhas no próximo domingão, dia 21, tem esse jogaço de bola, esse clássico baiano, podemos dizer assim. São 2 times aqui no interior do estado que têm mostrado bom futebol no campeonato baiano, né? Tem mostrado aí grandes resultados e vai ser um grande confronto. A Jacuipense já venceu, o Atlético de Alagoinhas busca vencer o seu primeiro jogo na Série D, então será um bom jogo para a gente acompanhar. Jacuipense e Atlético de Alagoinhas. Quem joga no sábado é o Bahia de Feira, dentro de casa, lá em Feira de Santana, joga com o Retrô. Aí o Retrô no dia 20 de maio, às 17 horas. Então, Bahia de Feira e Retrô no sábado, e no domingo, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas. Esses são os nossos representantes do interior do estado no Campeonato Brasileiro Série D. Pois é, e assim como o Luiz falou no início do programa, né? Temos aí Série B que vai rolar neste final de semana, inclusive com grandes jogos, né? Com grandes jogos. Até então, na classificação da Série B, temos aí o rubro-negro baiano, mesmo com um tropeço, continua em primeiro lugar com 15 pontos, 6 jogos, 5 vitórias e apenas 1 derrota. Continua sendo o melhor ataque do campeonato com 15 gols marcados. Realmente assim uma marca muito boa, mas no número agora, né, de gols tomados, né, de defesa, não é mais a melhor defesa, tá entre, né, os melhores, que é aí o Vitória, né, o próprio Leão, o rubro-negro. O Criciúma também tem aí uma das melhores defesas, além também do Vila Nova. Hoje, né, se considera aí a melhor defesa do campeonato Série B. O Vila Nova hoje está empatado também com o Sport, sendo a melhor defesa. Então o Vitória agora tem alguns, né, páreos aí de melhor defesa do campeonato. Tem aí, hoje a melhor defesa é o Vila Nova, depois vem o Vitória, o Criciúma e o Sport Recife, todos empatados com a mesma quantidade de gols tomados. Mas nada que apague a boa atuação do Léo Condé, nada que venha aí apagar esse início, né, de campeonato. Quase o Vitória ia ter o melhor início de Série B
dos últimos tempos, né? Ia ultrapassar o Corinthians. Infelizmente o Corinthians venceu 6 jogos seguidos, né? O Vitória só venceu 5, então ainda o melhor início de campeonato é o do Corinthians lá em 2008, quando desceu, né, para a segunda divisão, mas nos 6 primeiros jogos, se eu não me engano, venceu até o 7º jogo. O Corinthians ainda continua tendo o melhor início de Série B. Mas o Vitória chegou perto, quase consegue tirar esse páreo do Timão lá de São Paulo. Mas, né, o Léo Condé já se prepara para o jogo desta sexta-feira, sextou contra a equipe do Mirassol. Vitória vai vir, obviamente, focado e preparado para esse jogo, vem desfalcado, né, vai ter algumas baixas o Léo Condé. O Rodrigo Andrade, né, é um dos desfalques para esse jogo, né, do Léo Condé. E aí o Léo Condé vai ter opções aí de alguém, né, jogar no lugar do Rodrigo Andrade, vivendo aí a sua melhor fase desde que foi contratado, né, pelo Vitória em 2018. O volante tem 19 partidas e tem 18 partidas como titular. Aí o Rodrigo Andrade, com 2 marcados. E realmente aí o Rodrigo vai ser um desfalque, né? Um desfalque péssimo aí para o Léo Condé, até porque o Rodrigo Andrade é um cara de confiança do Léo Condé, desde quando o Condé assumiu a equipe. Quem pode assumir a posição é o próprio Diego Fumaça, né, que tem um bom poder de marcação, ou o GG, mas tem uma característica mais ofensiva. Então o Léo Condé ainda não definiu, talvez seja o Diego Fumaça ou o GG. Aí daqui até sexta-feira o Léo Condé vai ter essa decisão, quem vai assumir o lugar do Rodrigo Andrade. Desfalque importantíssimo, inclusive, devido a receber o 3º cartão amarelo, fora da partida contra o Mirassol, fora de casa. Inclusive um bom jogo esse contra o Mirassol. Mirassol tentando se recuperar nessa Série B. Então o Léo Condé tem esse desfalque. Vamos aguardar. Claro, durante a semana a gente vai informar nosso querido ouvinte e telespectador quem será esse substituto. Lembrando que o nosso Giro Esportivo tem um oferecimento de Autoescola Veja. Você aí que quer tirar sua habilitação pela primeira vez ou quer mudar de categoria, adicionar, né, a categoria dirigir carro, moto, ônibus, carreta, vai lá na Autoescola Veja, viu? Matriz em Campo Grande, filial em São Cristóvão. Essa a gente recomenda. Essa aqui é a Rádio Criativa 10, assina embaixo. E eu, Jonathan Marques, também carimbo e assino embaixo. Uma excelente equipe aí da Autoescola Veja. Vale a pena você ir lá, fazer essa visita, fazer o seu orçamento, a sua cotação lá com o Edvan e toda a equipe da Autoescola Veja, altamente preparada e pronta para te receber de braços abertos. Obviamente para você ter aí o seu processo, né, de tirar sua habilitação ou, quem sabe, até mudar sua categoria da sua CNH lá com a Autoescola Veja. Então, matriz em Campo Grande, filial em São Cristóvão. Anote o telefone 71 3252 3199, 3252 3199 ou o 3328 7878, 3328 7878. Autoescola Veja, essa aqui a gente confirma. Voltando para o futebol, Wagner Leonardo aí deu uma entrevista, né, coletiva, lamentando, né, este tropeço do Atlético de Alagoas, do Atlético, né, de Goiás, melhor dizendo, no domingo, mas continua dizendo que o Vitória ainda é líder, ainda tem a melhor campanha da Série B, né, então que a torcida não desanime, porque o Vitória ainda está dentro do G4, que é o que o planejamento, né, do Fábio Mota pedia, é o Vitória dentro da zona de classificação. Então, que fique dentro da zona de classificação é o melhor, que o Wagner Leonardo pede, claro, o apoio da torcida. Pois é, rapaz, olha só, hein, pra gente trazer aqui mais informações, né, obviamente, do esporte, para você, antes da gente falar do Bahia, né, o que é que o Paiva está se preparando para o jogo de amanhã contra a equipe do Santos na Copa do Brasil. A gente vai falar um pouco, bem rapidamente, de vôlei feminino. Pois é, quem traz a informação do vôlei feminino pra gente
é ele, Wagner Gomes, sempre parceria da Rádio Agência Nacional com a Rádio Criativa 10. No Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino de Clubes, o pódio foi todo brasileiro. Na final, o Praia venceu o Minas por 3-2, sagrando-se bicampeão da competição. As parciais foram 25-16, 17-25, 27-25, 12-25 e 15-11 no tie-break. Na disputa pelo bronze, o SESI Bauru enfrentou o Regatas Lima e venceu por 3-0, 25-20, 25-15 e 25-22. Portanto, o resultado final do Sul-Americano de Clubes ficou com Praia Clube em primeiro, Minas em segundo, SESI Bauru em terceiro, uma demonstração de que o vôlei feminino tem um grande domínio na América do Sul. O Brasil marca de forma positiva sua participação no Pan-Americano Júnior de Ginástica de Trampolim. A dupla formada por Maria Luísa Marcante e Eduarda Vicente ficou com o ouro. Gabriela Rodrigues e Clara Alves levaram a prata. No masculino, Guilherme Pinto e Marcos Carlos subiram em primeiro lugar ao pódio. O bronze ficou com outra dupla brasileira, Arthur Ferreira e Cauã Rodrigues. No individual, Camila Gomes ficou com a medalha de ouro, conquistando o tricampeonato da competição. No masculino, Ryan Castro levou o bronze. 4 ginastas conseguiram classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. Giro Esportivo. Muito bem, tá aí, Wagner Gomes, obrigado aí por trazer a informação. Tamo bem no vôlei feminino, coisa boa, o pódio todo brasileiro. Bem demais aí no vôlei, parabéns, claro, às meninas, né, do vôlei sul-americano, Campeonato Sul-Americano. O Praia de Minas, né, venceu aí, sagrando-se bicampeão da competição. Parciais 25-16, 17-25, 27-25. 12-25 e 15-11 no tie-break, coisa boa, né? E além do bronze também, o Regatas Limas teve aí, o SESI Bauru venceu, né? Então tivemos o pódio todo brasileiro e claro, a gente traz a informação de outros esportes aqui também dentro do nosso giro esportivo, não só o futebol, mas também trazemos informações de outros esportes. Nosso giro esportivo faz um apanhado de todos os esportes aqui na Rádio Criativa 10. Olha só, hein? O Atlético de Alagoinhas comunicou oficialmente que o Rodrigo Chagas não é mais técnico do Atlético, né? Infelizmente, como eu estava falando, tropeçou, duas derrotas, né? 2 primeiras partidas, tropeçou 2 vezes. O Rodrigo Chagas não conseguiu segurar, já foi inclusive treinador aqui do Vitória, demitido do Atlético de Alagoinhas, não vai continuar aí no comando do Carcará, né, como é conhecido o Atlético de Alagoinhas. Agora busca, né, esse novo treinador, já tem confronto duro contra o Jacuipense no domingo, e o Atlético de Alagoinhas vai buscar aí, obviamente, quem será o novo comandado, né, que será o novo treinador da equipe. Pra gente fechar o nosso giro esportivo, o Bahia, né, se prepara para junto os cacos, né, para enfrentar a equipe do Santos. Teve aí, obviamente, esse jogo péssimo, né? No primeiro jogo da Vila Belmiro, contra a equipe do Santos, 3-0. Mas o Renato Paiva, né? Seu cabeça de batata, como disse o Bel, disse que não é pra torcida comparar o resultado do último jogo de 3-0. É o Bahia que está se preparando, que está se organizando, já sabe os caminhos que o Santos joga. Então, de acordo com Renato Paiva, não é Jonathan Marques que está dizendo, é Renato Paiva. Está dizendo que sabe os caminhos, né, que o Santos joga. Já teve esse primeiro confronto negativo. Então, obviamente, o Bahia vai jogar para poder evitar o que aconteceu no último jogo da semana passada, que tomou 3-0 na Vila Belmiro. Claro, obviamente, o Renato Paiva teve essa colher de chá, entre aspas, né? Claro que foi um resultado negativo, mas já pôde ver como é que o Santos, para que lado o Santos joga, como é que o Santos tá atuando. Inclusive, tá com um atacante lá, rapaz, um tal de um David Washington, o cara joga bem, viu? E estão até falando aí de um novo Neymar. Já pensou?
pintando aí um novo Neymar, lá na Vila Belmiro, inclusive o Santos, que revela grandes jogadores, viu? É uma escola aí de juniores, a equipe do Santos. Grandes nomes, né? Só o Pelé e o Neymar já vale por todo mundo, né? Mas já revelou grandes nomes, Paulo Henrique Ganso, Robinho, Elano, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai esquecer de alguém, com certeza. Mas uma escola, o Santos formou aí de grandes juniores que veio da base e fizeram sucesso mundialmente. Então vem um David Washington aí, o menino tem 17 anos, joga bem, tem que ficar de olho o Renato Paiva nesse menino. Tem que botar ali a dupla de zaga. Ele é bem versátil, finaliza bem. Além do Ângelo Gabriel, um cara velocista, um jogador realmente joga na ponta, parte pra cima do adversário, joga individualmente também. Puxa a marcação para deixar os seus companheiros mais livres para dar o passe. Então, além do Marcos Leonardo, né, que é um excelente centroavante, fazedor de gols, tem uma parada dura pela frente aí, o seu Renato Paiva, seu cabeça de batata, mas obviamente empatando ou vencendo o jogo fora de casa e dentro de casa, com certeza com o apoio da torcida, garantindo, né, o bom resultado, obviamente o Bahia consegue passar tranquilamente pelo Santos. Santos que está com o Odair Helman, né, tá se reorganizando, teve até 2 jogos agora e dois resultados positivos, né, o Santos deu up no Brasileirão, venceu o Bahia e venceu o Vasco, jogo polêmico com 3 pênaltis anulados para o Vasco nesse jogo, muita reclamação da arbitragem, mas o Santos, que não tem nada a ver com isso, venceu dentro do São Januário. O Vasco perdeu de novo no São Januário, tinha perdido pro Bahia e perdeu para o Santos os 2 placares de 1-0. Então o Vasco perde mais uma vez dentro do São Januário, o Santos ganha 2 jogos, dá uma subida na classificação e obviamente vem embalado para classificar, até porque o Santos em mata-matas, nos últimos jogos, né, nos últimos anos, tem tido um péssimo retrospecto, sendo eliminado, foi eliminado precocemente do Campeonato Paulista, sequer passou para a fase mata-mata. Já são 2 temporadas que o Santos não vai para a fase mata-mata. Então assim, o Santos em mata-matas não tem tido bom retrospecto. É uma oportunidade para o Bahia ir lá e fazer bem. Já jogou fora de casa na Vila Belmiro contra o Santos, tomou 3-0, mas já sabe mais ou menos por onde vai. Não é possível, viu, seu cabeça de batata? Que você vai repetir a mesma dose. Então assim, vamos, né, ver aí como vai ser, como vai se portar o Bahia. Claro que amanhã a gente vai trazer melhores informações desse jogo, possíveis escalações que o Renato Paiva vai optar, né, para poder segurar aí esse Santos que vem embalado, essa equipe do Odair Helman que vem bem, vem muito bem, né, realmente aí tem apresentado um bom futebol, né, surgiu, né. É como a gente fala, Bahia ressuscita morto. Por quê, rapaz? Não é brinquedo não, viu? Que o Bahia ressuscita de time que tava lá, né, perdido, não é brincadeira. O Bahia tomou 13 e aí lá vem o Santos, do nada ressuscita e vira, né, um grande adversário, duríssimo para o Sport Clube Bahia. Mas, falando ainda daquele jogo contra o Flamengo, aquela polêmica, eu tô aqui com a súmula, né, do árbitro, o árbitro que esteve no jogo Bahia e Flamengo, né, aí do senhor Paulo César Zanovelli. A gente vai gravar muito bem esse nome, Paulo César Zanovelli. Ele colocou na súmula o seguinte: o cartão vermelho do Rezende, ele colocou que o motivo foi por ter dado um calço no seu adversário de forma temerária na disputa da bola. É o motivo do cartão vermelho, o cartão amarelo seguido do vermelho para o Rezende, né, o zagueiro do Bahia. E também, né, o motivo do outro cartão da expulsão foi, ele colocou, né, detalhou, por golpear o seu adversário com um movimento adicional no peito de maneira temerária. Então aí ele explicou que o Canu, né, teve aí a expulsão por movimento adicional na região do peito de maneira temerária.
Eu não acho que foi pra isso não, viu? Não acho mesmo que foi pra isso. Ele também ainda colocou nas observações da súmula que nos 35 minutos do segundo tempo foi arremessada uma sandália em direção ao campo pela torcida do Bahia. E aos 50 minutos foi arremessado um sorvete para dentro do campo pela torcida também do Bahia. Após o término da partida, quando a arbitragem se retirava do campo, foi arremessada uma bola de papel na equipe de arbitragem. Nenhum dos integrantes foi atingido. Também, né, seu Zanovelli, você registrou tudo, né? Registrou também quantas pessoas tinham na Fonte Nova? Registrou quantas mulheres tinham, quantos homens tinham, quantas crianças tinham, né? Quantas cadeiras tinham vazias? O cara registrou tudo, até o sorvete e a bola de papel que jogaram. Claro, né, que a gente não vai compactuar, a gente não compactua com violência, que seja jogado objetos em campo, é crime, inclusive. Mas o cara, até a bola de papel, o cara colocou na súmula, viu? Ah, seu Zanovelli, não sei de nada. Eu sei que o nosso giro esportivo tá chegando ao fim. Mas não fique triste não. Ai, Zanovelli. Ai. Tomara que esse cara não venha mais pra cá, viu? Não venha mais apitar jogo do Bahia neste ano. E pelo amor de Deus. Ó, rapidamente, só pra gente fechar aqui nosso giro esportivo. Nino Paraíba, conhecido do Bahia e do Vitória, teve aí o contrato rescindido pelo América Mineiro, devido a esse esquema de investigação contra as manipulações de apostas. O Nino Paraíba teve o seu nome citado na Operação Penalidade Máxima 2, né, no Ministério Público de Goiás, pela manipulação de resultado e esquema de aposta. Ou seja, Nino Paraíba tá de carteira de trabalho dado baixa, viu? Rescindido aí o contrato com o América Mineiro, devido ao seu nome ter sido citado na Operação Penalidade Máxima, esquema de apostas. Nino Paraíba tá demitido. Ei, rapaz, isso vai dar muito pano pra manga ainda. Pois é, obrigado pelo carinho da audiência. Esse foi o nosso giro esportivo aqui na Rádio Criativa 10. Agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, nosso site e aplicativo, no YouTube, meio-dia, o nosso programa vai ao ar. E se você quiser acompanhar a repetição desse programa, vai lá em nosso canal no YouTube, Rádio Criativa 10. Aproveita, se inscreve e deixa o sininho de notificações. Na sequência, vem ele! Evander Gessan. Com o programa Miscelânea, as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, é o nosso jornalismo aqui na Rádio Criativa 10. Tá bom? Encontro marcado agora às 10 com Gessan? Então fechou, é só o tempo de passar o bloco comercial. Na sequência, programa Miscelânea. Beijo, até amanhã às 9. Fui! Jonathan Marques. Baixe o nosso aplicativo e acompanhe a nossa programação.